Falar mais sobre isso com o Alexandre Age, que é cientista político. A gente já ouviu a opinião dele aqui algumas vezes na Rádio Bandeirantes e acho que é interessante ouvi-lo novamente, inclusive por isso, já que a gente já tem aqui uma ideia do ponto de vista dele, o que ele tira desse primeiro mês de conflito e dessas novidades de hoje, como você comentou aqui. Um pouco mais cedo, o Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, deu uma entrevista coletiva falando exatamente isso, que os líderes da OTAN concordaram com o envio de armas para a Ucrânia, porém de uma maneira mais limitada. Então vão ser enviados suprimentos militares, sistema antitanque, defesa aérea, drones, mas não vão mandar tropa. O negócio, Joel, é gente. É mandar soldado, é mandar um cidadão europeu, é mandar um cidadão americano que faz parte aí dessa aliança com a OTAN para lá. A interpretação isso pode ser ruim. Não é nem pela interpretação, isso da é uma Rússia. decretação de guerra, exato. Né? Então você mandar o equipamento é um apoio, mas militares, tropas, como Zelensky queria, isso não vai acontecer. Agora há pouco, na verdade, os Estados Unidos aprovaram novas sanções contra a Rússia, um novo pacote, congelamento de bens de fabricantes de armas e equipamentos de defesa, aí atingindo diretamente oligarcas, pessoas que poderiam fornecer esses equipamentos para o exército russo, sanções anunciadas um pouquinho mais cedo. Também a Assembleia Geral da ONU, inclusive agora, o Brasil está falando, explicando o voto dele nessa resolução, demandou acesso à proteção civil na Ucrânia, voltou a criticar a Rússia, segundo a ONU, que criou uma situação humanitária terrível após o começo dessa invasão. A resolução da ONU foi elaborada pela Ucrânia também, teve 140 votos a favor e 5 contra. Votaram contra a Rússia, obviamente, Síria, Coreia do Norte, Eritreia e Belarus. Os mesmos países que naquela primeira votação da primeira resolução também votaram a favor da Rússia e contra a ONU. O Brasil votou a favor da medida, agora inclusive está falando o representante do Brasil lá na Assembleia da ONU, daqui a pouquinho a gente vai discutir isso também. Um dia muito movimentado, com muitas falas importantes e que a gente vai analisar daqui a pouquinho aqui no Bora Brasil. Até esse lance de você ficar enviando arma, ele é meio perigoso, tem que ter um limite nisso aí. Pode ir avançando muito não, porque às vezes você pode entregar para o bandido, né, ou o que ele está querendo. E a gente sabe que às vezes a Rússia quer se sentir acuada mesmo para agir de uma forma diferente, não é? Então você ficar dando arma, você vai endurecendo o jogo, aí imagina se a Rússia chega à conclusão, essa guerra tá cara para mim, hein? Tô gastando aqui bilhões por mês. Isso aqui está exaurindo a minha economia, já a minha frágil economia. São mentalidades diferentes também, né, Joel? Estou gastando muita grana, então está na hora de jogar uma bomba um pouco mais potente. Esse é o ponto, porque assim, se a gente perguntar para um líder não pode se estender hoje, muito mais não. Um líder hoje, por exemplo, que já nasceu num país, num mundo talvez em final de Guerra Fria, não viveu na pele, não sentiu na pele quais foram as mudanças do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, ou pegou isso muito com o bonde andando, que é diferente, por exemplo, do Vladimir Putin, né? Então, são mentalidades diferentes, governos absolutamente diferentes. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto com mais detalhes. Também está acontecendo a fala de Emmanuel Macron, que está em Bruxelas, foi participar desse encontro da cúpula da OTAN. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes e se houver qualquer falha importante nesse meio tempo, a gente coloca para você aqui na Rádio Bandeirantes também, interrompe na hora e vem com esse assunto. Bora lá, vamos começar com você, é isso? Vamos olhar para o nosso quintal, Joel? Vamos. Eu vou colocar inclusive um sonzinho aqui que eu acho que todo mundo detesta. Ó. Qual que é, hein? Deixa eu ver. Deus me livre e guarde disso aí. Tava com saudade? Eu não. Pior que na pandemia eu fiquei com saudade disso. Tudo que a gente queria era isso, a economia mexendo e tal, só que ninguém merece engarrafamento, né? Não, ninguém merece, mas eu vou fazer um corte brusco aqui, vai ficar feio, mas é importante. Tá falando Emmanuel Macron, presidente da França, lá na cúpula da OTAN. Vamos ouvir um trechinho? Messier, bora lá. Tradução simultânea do Band News TV. A Moldávia também já vem nos auxiliando e a França vem contribuindo nesse sentido. O que pedimos para os países membros que também ampliem esse esforço humanitário. Canadá, Estados Unidos, Japão, estamos solicitando esse auxílio junto com os países da União Europeia para que possamos prestar essa solidariedade. É algo muito concreto. E é necessário, portanto, termos essa
ação bem eficaz para evitarmos o tráfico humano. Mulheres, crianças mais vulneráveis nesse sentido. E a segunda prova de solidariedade é a energia. A Europa é o principal comprador dessa energia. Dependemos do petróleo e do gás russo. Teremos problemas com relação ao preço e precisamos buscar outras fontes para que não fiquemos dependentes do fornecimento de energia russo. Estamos eliminando essa dependência e, portanto, precisamos de fontes alternativas. Por isso que é necessária a coordenação com os países do G7. Alguns podem nos ajudar nessa diversificação. Isso é um trabalho feito com os Estados Unidos e o Canadá, porque eles podem contribuir de forma significativa nesse sentido de reduzirmos a dependência. Algo que se acrescenta à nossa estratégia de reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Sabemos que é um processo lento, demorado, mas enquanto isso precisamos buscar essa diversificação. Aí que a estratégia no G7 é importante. E, por fim, uma outra forma de solidariedade é com relação ao suprimento de alimentos. A Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de grãos. E vemos que na Europa há tensões forçando a um aumento de preços na França. Em outros países também estamos criando programas para dar esse suporte, para evitarmos esse aumento de preço, também auxiliando produtores rurais, para evitarmos essa elevação de preços. Estamos prestes a entrar numa crise alimentar. Países africanos, no Oriente Médio, dependem muito da produção ucraniana e russa. Então, as decisões tomadas pela Rússia são responsáveis por essa ameaça de uma crise alimentar. Sabemos que esses países na África do Oriente Médio têm mais dificuldade para comprar trigo e outros grãos. Alguns dependem 80% da produção russa. E a guerra na Ucrânia impossibilita essa preparação para a próxima safra, algo que pode gerar crises humanitárias em vários desses países que eu mencionei. Então, diante dessa situação, precisamos agir, tomar uma atitude, e há debates e diálogos acontecendo com o presidente Putin, exigindo um cessar-fogo imediato, e queremos impor restrições, queremos garantir o abastecimento alimentar, para que a Ucrânia também possa se preparar para a próxima safra. E a Rússia precisa assumir essa responsabilidade para evitar essa fome em grandes proporções. Precisamos mobilizar parceiros internacionais, toda a comunidade agrícola também, nesse sentido. O Conselho
que se reúne nesse semestre agora, que vai estabelecer uma coordenação com a União Africana. Queremos dar início a uma iniciativa, um esforço internacional, como aconteceu na fabricação de vacinas para a Covid-19. Bom, então o presidente da França, Emmanuel Macron, falando logo depois desse encontro da cúpula da OTAN, falou sobre vários assuntos importantes e alguns, inclusive, Joel, que resvalam na realidade do Brasil. Ele está falando sobre a produção agrícola, né, que a próxima safra pode ser comprometida. É uma preocupação que a gente tem aqui no Brasil, inclusive, por causa dos fertilizantes. E para vários países do mundo, a gente conversou uma vez sobre isso aqui fora do ar, Joel, e se você puder falar no ar, eu acho que é interessante. Você conversou sobre isso com alguém lá no Bora Brasil, sobre a importância do trigo, principalmente para nações com alto índice de fome, né? Sim, foi o Jamil Chad. Foi o Jamil Chad. Jamil Chad me disse o seguinte, que a ONU ela envia alimentos para o mundo inteiro, para esses locais em que a fome é muito presente. E esses alimentos são baseados no trigo, são feitos de trigo, a maior parte. Não somente o alimento, o pão ou o macarrão, mas aqueles nutrientes que vêm ensacados e que são fornecidos para crianças, por exemplo. Ali há muito trigo. São farinhas para você fazer alimentos. Um misto de nutrientes. Para você colocar num leite, por exemplo. Exato. Né? Então, essa escassez que deve acontecer com o trigo, ela pode afetar até mesmo as pessoas que já passam fome no mundo. Então, por isso, a cautela que é necessária nesse momento